termo de definição, mas que nós precisamos, para que a gente possa se compreender como pessoa, para que a gente possa compreender também o próximo, trabalhar na nossa mente essa nossa relação com a força maior que é o Criador, essa nossa relação com Deus. Inteligência suprema, uma resposta muito filosófica do Livro dos Espíritos, mas que é, para mim, perfeita, causa primária de todas as coisas. Né? Antes de tudo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Aquela história. Antes de tudo ter nascido, antes de tudo, lá estava o nosso Deus, essa causa primária de todas as coisas, onde nós estamos envolvidos nesse fluxo, né, incrível e maravilhoso dessa força criadora, que não para de criar, que não para de regenerar, que não para de manter esse mundo em movimento, né, que nós não conseguimos definir na nossa cognição de espíritos ainda atrasados, relativamente não muito adiantados, mas que precisamos ter o mínimo de percepção e o mínimo de relação com esse Deus. Para que, conhecendo a grandeza desse Deus, ou pelo menos tendo alguma percepção, por mínima que seja, da grandeza desse Deus, nós possamos também ter uma percepção mínima do que somos. Uma percepção mínima do que somos. Tem a definição do Deus de Spinoza, ela é quase 10 para mim. Quem sou eu? Mas ela diz muita coisa para mim, porque nós estamos envolvidos por uma força maior que nos leva, que nos move, que move tudo. Se tem uma coisa certa na humanidade, no universo, é a mudança. O universo está constantemente mudando e nós estamos constantemente mudando. O caminho que eu olhei, que quando eu cheguei aqui na Casa do Caminho, há meia hora atrás, não é o mesmo que eu olho agora. Porque nós estamos numa tremenda evolução, num tremendo movimento o tempo todo. Isso é força desse Deus que existe. Nós devemos buscar compreendê-lo um pouco, para que a gente possa também se compreender um pouco, e entendendo a nossa pequenez, a nossa necessidade de transformação, também possamos, que é tão importante para os seguidores de Jesus, dar o verdadeiro valor ao próximo. Então, essa era um primeiro conceito que era importante trabalhar para que a gente possa se perceber. E agora a gente vai mais à doutrina, para que a gente possa falar um pouco sobre espírito e alma. No Livro dos Espíritos, de espírito e alma é a mesma coisa. A única diferença é que a alma é o espírito que está, né, encarnado, que está nesse corpo material, nesse invotório material. Livro dos Espíritos, questão 23 e 24. O espírito, como eu falei no princípio, é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Deus, espírito e matéria constituem tudo o que existe, a trindade universal. Questão Livro dos Espíritos, número 27. Os espíritos são as criaturas inteligentes do universo, essa centelha divina, esse DNA de um Deus inteligente que cria e continua criando, está em nós. Dessa mesma forma que Deus cria e continua criando, nós precisamos continuar buscando essa renovação do nosso entendimento, essa renovação da nossa inteligência, porque nós essencialmente somos seres inteligentes. Somos entendimento, somos inteligência. E a alma, esse espírito encarnado. Tem lá no Livro dos Espíritos o que era a alma. Quando a alma desencarna, volta a ser espírito. Então, alma e espírito são as mesmas coisas, portanto. Tá bom, pessoal? Um comentário de Kardec que é muito importante a gente só citar. Não vou me aprofundar porque não é o foco da noite, mas Kardec disse que o homem é formado por 3 partes essenciais, que é o corpo, o ser material, a alma, que é o espírito, né? E o perispírito, que é um princípio intermediário, uma substância submaterial que fica entre o corpo e o espírito. Mas o que é importante, meus amigos, a gente ter em mente e a gente sair aqui dessa noite,
que a nossa vida lá fora seja reflexo, nossas atitudes, nosso impulso de agir, seja baseado numa definição lógica e clara na nossa mente. Nós somos espíritos que estamos na matéria. Nós não somos só matéria, mas também nós não somos só espírito. Então, as preocupações, as aflições desse mundo, todas vão concorrer para a renovação, para a transformação do nosso entendimento. Então, a gente não é anjo. E quando a gente não é anjo, a gente precisa, já entra no outro conceito, porque uma coisa vai puxando a outra, a gente entra no conceito do autoconhecimento. E quando a gente entende que a gente não é anjo, a gente deixa de subestimar as nossas limitações, as nossas falhas, e aí a gente começa a trabalhar de uma forma preventiva, né? Preventiva sobre as nossas fraquezas.